Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus, que bom estar com os meus irmãos. Vamos agradecer a Deus. Fique em pé um momento, vamos orar, aproveitar esse momento que nós estamos aí cheios da graça, um momento no final do louvor. Gostaria que você começasse a orar agora por a pessoa que está do seu lado. Pega a sua mão direita, a pessoa que está à sua direita, comece a orar por essa pessoa. Vamos declarar vida e vida e abundância. Pai, eu quero declarar sobre a vida desses irmãos que estão aqui neste altar, Senhor, a vida do Senhor, meu Pai. Quero declarar, Senhor, experiências contigo, Senhor. Quero declarar, Senhor, a sua presença sobre a vida deles, meu Pai. Declare. Declaro a presença, eu declaro o divisor de águas, eu declaro a chave girada. Irmãos, há um mover de Deus aqui em oração. A igreja que ora, a igreja que é abençoada. Há um mover de Deus aqui. Eu quero declarar sobre a vida do meu irmão Fernando, Senhor, vida e abundância em todas as áreas, meu Pai. Tudo aquilo que ele tem pedido ao Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que ele tem colocado diante do Senhor. O Senhor é Deus que dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, nós oramos juntos nesse momento e profetizamos uma palavra de vida, de vitória, uma palavra de alegria, em nome de Jesus. Agora pega outra pessoa, pega a sua mão esquerda, quem está do seu lado esquerdo, pega e comece a orar com essas pessoas. Pai, nós declaramos sobre esses irmãos que aqui estão, Senhor, nesse altar, nós declaramos, meu Pai, Senhor, vida, o zoe do Senhor, a sua presença, alegria, meu Deus, renovação, meu Deus e meu Pai, de tudo aquilo que eles precisam, Senhor, em seus ministérios, Senhor, naquilo que eles estão sonhando, Pai. Senhor, eu oro por eles, eu me ajudo com a sua fé e declaro o mover do Senhor, da sua história, da sua geografia. Meu Deus, nós invocamos o Senhor para abençoar esses irmãos que aqui estão, para abençoar esse povo que aqui está. Não pare de orar, é o mover do Espírito neste lugar. Pai, estabelece a sua glória neste lugar. Aleluia. Declaro uma palavra profética sobre essa pessoa. Eu declaro sobre vocês vida e abundância. Eu declaro sobre vocês hoje uma chave girada na vida de vocês, e amanhã vocês terão resposta daquilo que vocês pedem diante dos céus, em nome de Jesus. Só quem crê dê um aplauso ao Messias, a Jesus de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome dele. Pode se assentar. A igreja tem que orar, né, irmãos? É desse jeito. Ora o tempo inteiro. Lê uma palavra, ora. Lê outra palavra, ora. É na oração que nós vamos vencer. E assim como diz o pastor semana passada, e ele disse assim, que oração como estilo de vida, o tempo todo em oração. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. E se você for cantar comigo, vamos lá. Ixi, será que eu dou conta? Minha voz é tão ruim esses dias. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Dá glória a Deus, irmãos. Olhe para o seu irmão e fala, você tem que aprender a Bíblia. Fala para ele. E aula de canto também, né, pastor? Também, né, irmão? Tá ruim, viu? Vou ter que ir na fono, não tem jeito, viu? Então, Tiago, capítulo 1. E hoje eu, desde a madrugada, comecei a orar e a preparar a palavra, né? Fui colocado na incumbência, na responsabilidade, como disse a pastora Joana na semana passada, é uma responsabilidade estar aqui, porque a palavra ela tem que ficar de alguma maneira. E eu lembro das 3 últimas mensagens, 2 delas foi da pastora Joana. Eu lembro de mensagens da pastora Sueli,
lá no encontro de casais, lá em Umas, abandono de incapaz, eu sempre brinco com ela ri até. A palavra tem que ser retida, tem que ser colocada em prática. A terceira e última mensagem que a pastora Joana pregou aqui, ela falou sobre os 5 R's que o crente tem que ter: orar pelos seus filhos, 5 C's, melhor dizendo, sua carreira, seu chamado, seu caráter, as companhias, casamento. Então, irmãos, a palavra tem que ser retida, e esse é o objetivo. Eu acordei pensando hoje na palavra, e eu falei: Senhor, se for essa palavra, confirma em sonhos, e assim foi confirmado. E eu quero que essa palavra ela entre na sua vida, e ela gire uma chave, ela seja estabelecida como alicerce para que você possa andar e caminhar na presença do nosso Deus, cada dia mais maduro. Dá glória a Deus, irmãos. Tiago capítulo 1 diz assim: Tiago, servo de Jesus e do Senhor Jesus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas pregações. Eu vou ler aqui, que senão vai dar diferença na minha tradução, a sua TRA, né, que você colocou. Então vamos lá. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, por favor. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva de todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, seja pronto para ouvir, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Diga glória a Deus.
Amém? Tem um 28, tem não, né? Glória a Deus, esse aí é o último. Meus irmãos, a palavra nos ensina, e o contexto da palavra, sobre este homem chamado Tiago. Tiago era um meio-irmão de Jesus, meio-irmão porque nascido também de Maria. A Bíblia nos fala sobre esse homem, e também a história de Flávio José, um dos livros mais requeridos da história, da história antiga, da época de Jesus. E um pouco antes, Flávio José escreve sobre também Tiago, e também Eusébio de Cesareia, também num dos livros, chamada História Eclesiástica, fala sobre este homem. E ele também, e Paulo também se declara que este homem também é filho, né, de José e de Maria. Então ele era meio irmão, ele não era convertido até Jesus morrer e ressuscitar. E ele conviveu com Jesus, ele sabia das coisas, ele sabia dos ensinamentos de Jesus. E é muito interessante que esse texto bíblico, essa carta de Tiago à igreja da dispersão, ou seja, a igreja perseguida, porque a igreja estava sendo perseguida. O contexto é muito semelhante ao nosso. Ela não somente era perseguida por as pessoas serem crentes, mas também as pessoas estavam sem doutrina. A doutrina e a prática estavam distantes. As pessoas não sabiam como exercer o cristianismo. Eram convertidos, gostavam de Jesus, mas não sabiam como exercer. Entra Tiago com a carta. Tiago também é apelidado joelho de camelo, porque Tiago era um homem de oração, orava tanto no templo, que os seus joelhos eles deformaram. Ele também é chamado de Tiago, joelho de camelo. E ele foi martirizado pelos irmãos do Sinédrio, pelos fariseus, melhor dizendo, da época. Mataram, porque todo homem que ora muito, diz a Bíblia, que aquele que quer viver a vida piedosamente, ou seja, de maneira fervorosa, ele será passível de perseguição. E ele foi morto, martirizado, alguns dizem apedrejados, e logo depois um eixo de tecelão na sua nuca, como Eusébio de Cesareia retrata em seu livro História Eclesiástica, por servir a Cristo. E ele começa o texto dizendo a respeito de algumas práticas que o cristão deve ter, inclusive a dele. Quando ele coloca nos primeiros versículos, ele diz: olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o contexto, irmãos, de servo é o mesmo contexto de escravo. Ele quer dizer não como escravo que não pensa, não como escravo que não quer fazer as coisas, não como escravo que não tem desejos, não é isso, que não tem a sua individualidade, não, é como escravo humilde, o escravo absoluto, o escravo leal, um escravo inabalável na sua lealdade. Dá glória a Deus, meus irmãos, porque a igreja, como eu disse, ela era perseguida, assim como somos perseguidos e seremos mais ainda. Talvez aqui no Brasil não tem tanta perseguição, mas fala de Jesus no Afeganistão, fala de Jesus no Iraque, fala de Jesus em alguns lugares, alguns países da Europa mesmo, fala de Jesus no Oriente Médio, você não será aceito e talvez até será decapitado. Você pode ter certeza disso em alguns países. Então ainda somos perseguidos. No Brasil somos ainda uma quantidade boa de cristãos, graças a Deus. E segundo a estatística do IBGE que saiu este mês, Goiânia é a capital que tem mais evangélicos, mais cristãos no Brasil inteiro. Dá glória a Deus, irmãos. Pode aplaudir Jesus, irmãos. Aí a gente entra numa outra estatística de avivar esses irmãos, de dar doutrina para esses irmãos. Não é só palavra de salvação. Segundo as estatísticas, praticamente todo mundo escutou falar de Jesus e da salvação de Cristo. Segundo as estatísticas, inclusive eu já evangelizei na região noroeste com um grupo de missionários, a maioria das pessoas nunca ouviram falar de não é isso, ao contrário, são afastados da casa do Senhor. Por isso hoje a palavra é nessa direção. A maioria do que a gente aborda, isso é muito importante nós tratarmos desse assunto. E Tiago, então, joelho de camelo, um homem de Deus, um homem de oração, ele fala sobre as tribulações, os que os cristãos estavam passando e que eu e você passamos. Cada um tem a sua tribulação particular, mas diz a Bíblia que essas são para edificar a nossa fé, uma vez que provados, seremos aprovados na nossa perseverança. Eu vou falar de novo, na nossa perseverança. E aí nós vivemos uma situação muito parecida na época, muitas pessoas afastando de Jesus por falta de doutrina. E a gente observa que a falta de doutrina é muito forte hoje na vida dos cristãos, e qualquer leva, qualquer sopro tem afastado as pessoas do amor de Deus. E muitos têm perguntado: onde está esse Deus
que não me ama? Aonde está esse Deus? Eu recebi uma palavra esses dias que eu bambei as pernas de tristeza. Um jovem me disse: aonde está esse Deus que só tira as pessoas boas da minha vida? Meus irmãos, isso é falta de doutrina, falta de ensino, falta de conhecimento, porque Tiago já afirma que tendes por grande gozo ao passar por tribulações, porque passaremos. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te falar uma coisa: nós não somos desta terra. Eu creio, irmãos, na prosperidade de Deus, e eu vivo essa prosperidade. Diga glória a Deus. Eu creio na plenitude, irmãos. Eu prego sobre todos os meus cursos que eu dou, eu prego e eu vivo a plenitude. Mas eu sei também que para chegar na plenitude, e até mesmo depois da plenitude, passaremos por adversidades. São estágios que o Senhor coloca na nossa direção, para que sejamos aprovados pela perseverança, olhando para o alto, inabaláveis, como crentes, joelhos de cabelo que oram e que não trocam a sua fé por nada nesta terra. Dá glória a Deus. Afinal de contas, essa semana teve alguns irmãos que teve perdas aqui. Irmão Hugo, sua esposa, acho que eles não estão aqui. E com certeza, quando ele viu, irmão Hugo viu o seu sogro sendo sepultado, ali ele não levou absolutamente nada, a não ser as obras. Eu perdi meu pai, vai fazer 10 anos, e meu pai tinha 28 qualidades de banana de plantação no sítio. Eu não vi meu pai levar um cacho de banana, uma peca de banana. Eu não vi meu pai levar nem meio litro de terra. Ao contrário, ele foi para debaixo da terra. Mas a sua fé e as suas obras, elas estão vivas diante de Deus. Quem está me entendendo, meus irmãos? É isso que eu quero passar para os meus irmãos. Nós não podemos ficar presos a essas coisas efêmeras. Nós temos que parar um pouco do nosso dia e dedicar aquilo que é eterno. É isso que Tiago está falando. Não pare de ficar olhando para o vento. Persevere, acredite. Há um reino estabelecido nesta terra pelos céus, mas eu preciso ser espiritual para entender, porque o carnal nunca vai entender as coisas que são do Espírito. Pegue na mão do irmão que está do seu lado e diga: persevere. Quem me entendeu, dá glória a Deus. Aplauda Jesus todo o seu coração. E aí a Bíblia diz assim, que nós até chegarmos à perfeição, e essa palavra perfeição no original ela tem a ver com o alvo, ou seja, as tribulações elas são escadas. Eu fui professor quase 2 décadas, eu tive que sair da escola por causa do empresariado. Hoje eu só sou lojista na cidade de Umas, todos sabem, creio que a maioria. Eu moro em Umas, venho e volto 2, 3 vezes por semana, 4 vezes, às vezes todos os dias, depende da semana, para estar com os meus irmãos, para estar na célula, para atender uma pessoa, para abençoar outra vida. E nós entendemos que nesse tempo de professor que eu vivi, foi quase 2 décadas, dentro de sala de aula, eu nunca dei uma prova para ferrar meus alunos. Um bom professor nunca faz isso. Um bom professor, mesmo que o aluno não saia bem, ele preocupa com a recuperação daquele aluno, ele não desconta, ele não rotula, ele ama e vê as adversidades daquele aluno. Se eu, como um bom professor aqui na terra, nunca quis reprovar o aluno, quanto mais o seu Pai Celestial. Ele é o seu mestre, Ele é o seu professor, Ele é o professor da eternidade. Ele nunca colocou uma prova para que você fosse reprovado, Ele colocou uma prova para que você crescesse, para que você atingisse o alvo. Só que quem nessa palavra dá glória a Deus, aplauda Jesus. Se alegre na sua tribulação, se alegre na sua prova, porque você está sendo provado, você está sendo aprovado, você está sendo apurado. E Tiago nos ensina: olha, permanece, que vai chegar no alvo, não retrocede, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Pastor, mas tem momentos que dá vontade de olhar para a direita e esquerda, a gente olha mesmo, mas isso atrasa o processo, e hoje o Senhor está nos ensinando: olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Glória a Deus. Eu lembro uma vez que meus filhos, Kaique hoje é estudante lá na cidade de Mineiros, e uma vez ele falou: papai, eu quero muito ir para viagem. Eu era professor de crianças que eram vulneráveis, né? Eu sempre fui muito ligado a isso, a questão social.
e nós conseguimos o patrocínio para levar essas crianças na cidade de Balneário Camboriú, disputar um campeonato. E eu era o diretor nacional do Projeto Crescer. Além de diretor, eu era o coordenador espiritual de tudo. Então a gente conduzia as pessoas a Cristo. Muitos passaram a nossa mão, inclusive o Marcelo Marques, sempre falo, um dos que passaram a nossa mão. E aí o Caio, pai, eu quero ir. Eu falei, meu filho, papai não tem condição de bancar essa viagem para você, porque ele era muito novo, ele enquadrava nas categorias. E eu peguei na mãozinha dele, levei ele no monte. Falei, filho, e citei o livro de Salmos: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu disse, filho, se Deus é o nosso pai, Ele vai prover para você, vai dar um jeito de dar um dinheiro para o papai, e papai vai te abençoar, sem eu falar nada para ninguém. O meu filho ganhou uma passagem de ida e volta, estadia, para a honra e glória do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? É assim que nós devemos viver, olhando para o alto, para o autor da nossa fé. E aí, irmãos, eu queria deixar algumas coisas para nós marcarmos a nossa história nessa noite final de junho, início de inverno. A Bíblia nos fala sobre os homens de ânimo dobre. Eu coloquei ânimo dobre, são homens de dupla alma. Como o Senhor pode abençoar se eu paro de perseverar, se eu desisto de uma tribulação, de uma situação? Eu lembro de Daiane ela deu testemunho aqui na frente. Ela falou também no Instagram, tem um testemunho dela lá. Ela passou pelo gabinete e ela, não quero, pastor, não quero mais passar por isso, não quero mais saber disso, e foi embora. Eu falei, vai com Deus, filho. E eu orei, Senhor, traz ela de volta, que é preciosa para o Senhor no nosso meio. Desistiu, está aqui a Daiane, faz assim, levante a mão. Desistiu, e de repente o Espírito Santo a trouxe de volta. Se ela tivesse permanecido naquela dualidade de alma, né, Daiane? Ela não tinha recebido as bênçãos dela. Quando ela decidiu andar e perseverar e romper nas tribulações, ela decidiu dar os passos em Cristo, olhando para aquele que é o autor e consumador, olhando para o que a Bíblia diz: Ele é o meu consolo, Ele é o meu redentor, é Ele quem traz a solução para a minha alma, é Ele quem refrigera, é Ele que é meu pastor, e nada me faltará. Na primeira vez que Daiane volta, ela é extremamente abençoada, não é isso, minha filha? O leite do seu filho Isaac, que estava travado, ela já saiu com a palavra da prefeitura que ela estaria ganhando todo aquele leite, e foi abençoada nisso, abençoada naquilo. Daiane passa por tribulações, sim ou não? Você vai passar por tribulações, sim ou não? Olhe para cá, mas tenha bom ânimo, não perca o alvo. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ir na célula, não deixe de orar uns pelos outros, não deixe de jejuar, não deixe de ler a palavra, não deixe de acreditar, porque isso é fé. E a Bíblia diz assim sobre o ânimo dobre: como o Senhor pode abençoar tal pessoa. Lá no versículo 18, aonde eu quero colocar algumas coisas para nós, 3 pontos importantes do qual o Senhor nos fala através de Tiago hoje. Diga comigo, 3 pontos. Eu quero que vocês lembrem da mesma palavra que eu lembrei da pastora Joana, viu? 5 Cs da pastora, nunca mais eu esqueço, pastor. Todos os dias eu oro pelos meus filhos em cima dos 5 Cs. Todos os dias, saio de casa, o caráter, o casamento, e vou orando pela carreira de cada um. Nunca mais eu esqueço, e vou pregar sobre isso, porque a palavra tem que ser aproveitada, os pães precisam ser aproveitados, que é a palavra de Deus. Dá glória a Deus, irmãos. Então, meus irmãos, lá no versículo 18, eu gostaria... Coloca para mim, por favor, que senão vai dar diferença na minha tradução. Primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de traçar com os irmãos, do versículo 18, capítulo 1, versículo 18, diz assim o texto. Você colocou lá? Está colocando, né? Glória a Deus, DJ está indo. Como diz a dona Maria, está vindo de jegue, lá da Bahia, mas está vindo. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 18 diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra. Primeiro ponto, você foi gerado, você está aqui. Se você aceitou Jesus, se não aceitou, se o Espírito está falando, você foi gerado pela palavra da verdade, para que você fosse primícias. Primeiro ponto,
que nosso irmão Tiago, que foi pastor da igreja de Jerusalém, ele foi pastor, ele foi um pilar da igreja de Jerusalém. Ele diz: olha, nós somos gerados não pela carne, não pela vontade, mas somos gerados do coração de Deus. Alguém diga glória a Deus. Você parou para pensar comigo que você foi gerado pela vontade de Deus para estar nesse lugar, receber essa palavra, e você vai para outros lugares, talvez lugares distantes, e você vai falar essa mesma palavra para a pessoa ter perseverança, não perder o alvo. Você já tinha pensado nisso? Isso é muito importante. As pessoas perecem lá fora. Talvez tenha uma pessoa do seu lado que precisa de uma palavra dessa, e talvez crente. Você vai chegar amanhã no seu trabalho, onde você estiver, diga para essa pessoa: não desista. E se é você, você olha, não desista, porque quem te gerou foi o próprio Espírito Santo de Deus. Dê um aplauso a Jesus. Reconheça isso, aplaudindo mais forte. Quem te gerou foi o próprio Deus. No dia 24 de outubro de 1997, eu estava às margens do Córrego João Leite. Eu estava levando uma turma para batizar, a pastora Vamara, na época, nova convertida, e uma turma de gente. Nós tínhamos van, hoje eu só tenho a Vamara. E o pastor olhou para mim e disse assim: hoje Deus me fala que você vai ser um homem de Deus, vai ser um pastor de nações. E eu não posso te batizar, mas eu te batizo em nome de Jesus, porque Deus está me falando. O nome dele chama pastor Eldio Lourenço, da Igreja de Deus do Brasil. Não se batiza, irmão, sem a preparação. Eu peguei o cigarro, abacei, lembrei do meu passado, chorei e disse: azar. Fui gerado pelo Espírito. Naquela hora, meu apóstolo, eu recebi o Espírito Santo de Deus, e o fogo desceu sobre a minha vida. Irmãos, eu nunca mais fui o mesmo homem, nem se eu desejasse ser. Não tem jeito. A raiz do mal foi arrancada, o alcoolismo foi arrancado, o cigarro foi arrancado, a prostituição foi arrancada, a orfandade foi arrancada, irmãos, porque Ele me visitou, Ele me gerou, e Ele gera pessoas aqui nesta noite. Segundo ponto que Tiago diz para nós: primeiro, que você foi gerado, não foi por homens. Você nem está aqui, não é por homens, é pelo Espírito. Segundo ponto, eu queria deixar para nós hoje, irmãos, no versículo 21, por favor, DJ, o versículo 21. Segundo ponto é que eu preciso aceitar essa palavra. É que eu preciso aceitar o que Deus fala para mim. Diz no versículo: portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolha essa palavra, acolha as palavras de Tiago, acolha aquilo que Deus está falando para você hoje, que você é uma pessoa que nasceu para vencer, ainda que as tribulações venham, ainda que a tristeza chegou na sua porta. Hoje eu quero declarar que terá alegria, que até a tristeza vai pular de alegria, em nome de Jesus. Se a depressão ela vai embora, coloque a mão sobre a sua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda raiz de depressão, tudo aquilo que tem acúmulo na vida dos meus irmãos, hoje diante dessa palavra, vá soltando tristeza maldita, depressão do inferno, encosto das trevas, em nome de Jesus, vá soltando, solte, abra o inferno, e que venha a tristeza, que venha a alegria, que venha a alegria, e que venha a alegria, e que venha o óleo da alegria. Alguém diga glória a Deus, alguém aplauda Jesus, pode aplaudir. Terceiro ponto, e já caminhando para a finalização, que eu gostaria de deixar para os meus irmãos, lá no versículo 22, o irmão Tiago nos deixa, pastor Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, um homem piedoso, um homem que orava, um homem que ensina o que é ser fiel, o que é ser absoluto em Cristo e não trocar a fé. Lá no versículo 22, não trocar a fé por nada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos
a vós mesmos. Eu vou ler de novo, que é o último ponto. Eu tenho mais 5 minutos apenas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E eu coloquei para nós aqui alguns pontos que complementam esse terceiro ponto, subpontos. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina, para nós praticarmos a palavra, para sermos parecidos com Jesus, para sermos a extensão do reino dos céus aqui na terra, porque quando você pratica, você é a extensão do reino dos céus aqui na terra. Quando você perdoa, você é a extensão dos céus aqui na terra. Quando você ora por alguém, você é a extensão dos céus aqui na terra. Quando você declara, você é a extensão dos céus aqui na terra. Amém, da glória a Deus. Levante a sua mão direita, feche seus olhos, repita comigo: eu sou a extensão dos céus aqui na terra. Diga mais forte. Diga: o que minha boca falar vai acontecer, em nome de Jesus. Diga comigo: por isso, hoje eu vou arrancar todas as palavras que eu lancei contra o meu destino, contra o meu tempo de peregrinação nesta terra. A partir de hoje, eu vou colher coisas grandes na presença do meu Deus e Pai. Só quem crê nessa palavra aplauda Jesus. Muita força, muita glória. E o primeiro subponto, vamos dizer, que eu gostaria de colocar para praticar a palavra, como o irmão Tiago nos ensina, pastor da igreja de Jerusalém, é sermos santos. E eu estudei essa palavra dentro desse contexto. Esse ser santo é sem corrupção, sem imediatismo, sem imoralidades. É o que hoje nos pega, né? Muitas questões, basta a gente parar um pouco no celular, no próprio Instagram, tanta besteira, e a gente se diverte com aquilo. Sem corrupção, sem imediatismo, sem imoralidades. Segundo ponto, refreando a sua língua. A Bíblia fala sobre a língua ferida, sobre a língua que fere. A Bíblia nos ensina que a mesma língua não pode abençoar, e a mesma não pode amaldiçoar. A nossa língua é para abençoar. A sua língua é a extensão dos céus. O que você declara é decreto. A Bíblia diz no livro de Pedro que nós somos sacerdotes reais, sacerdotes do reino. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele olhava a lepra e dizia: está curado. A lepra estava curada. Jesus ensina no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24, quando ele diz a figueira: segue-se. E ele ensina aos seus discípulos: tendes fé em Deus, em verdade vos afirmo. Se disseres esse monte, ergue-te, lança-te no mar, creres e não duvidares em teu coração, se diz assim será. Pois tudo pedido que em oração já recebereis. Aquela palavra de Marcos 11, 23, já recebereis, significa: já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu o seu decreto. Quando você decreta, já aconteceu no mundo espiritual. Quando você decreta, já aconteceu no mundo espiritual. Eu poderia aqui pedir para todos levantarem as mãos, aqueles que já receberam uma bênção a partir do decreto sacerdotal. O senhor levante a mão, por favor. Olha o tanto de gente. A língua tem poder, a palavra tem poder, e a palavra é uma semente. E uma das maneiras de nós vivermos, como o Tiago ensina, é cuidarmos da nossa boca. A nossa boca não pode ferir os que estão do nosso lado. Se nós ferirmos os que estão do nosso lado, nós não estamos praticando a palavra, estamos enganando a nós mesmos. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado, diga uma palavra de bênção para ele. Obrigado, vocês são uma bênção na minha vida, viu? Obrigado por estar tocando. Vocês são muito jóia. Obrigado, velho. Obrigado, varão, você está filmando. Obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aqui. Você abençoou essa pessoa? Você viu como a gente abençoou caladinho? Hã? E se fosse para brigar por causa de um preço? Ixi. Se for baiano, roda baiano. Se for paraibano, aí risca o facão. Quem está me entendendo? Abra a tua boca e abençoa esse irmão que está do seu lado, de verdade. Levante a sua voz, declara uma palavra. Eu abençoo você, eu abençoo sua casa, eu abençoo os seus negócios, eu abençoo os estudos de vocês.
eu abençoo as futuras esposas de vocês. Assim nós declaramos, e assim será, como palavra de bênção sobre vocês. Família, terão milagres, conversões, alegria, cursos que os seus filhos estão pedindo, vão ter, porque o Senhor vai dar condição. Diga glória a Deus. E a terceira parte aqui é olhando no espelho, que é uma autoanálise. A Bíblia diz que nós devemos olhar no espelho. Por que olhar no espelho? Porque se você olha e se você não se arruma, é semelhante àquele que lê a palavra e não coloca em prática. Hoje eu fui para o espelho, aparei a minha barba, perguntei para a Vamara se eu estava bom numa camisa azul. Ela disse não. Eu fui, coloquei uma camisa preta, organizei, eu vi que eu estava legal. Falei, agora eu estou legal para dar a palavra para os meus irmãos. Dá glória a Deus, irmãos. A gente se preocupa. Se eu não for para frente de uma autoanálise, olhar para eu mesmo e fazer, que eu preciso melhorar nisso, eu preciso perdoar, eu preciso chegar em casa e abraçar meu filho, eu preciso chegar em casa e fazer uma janta com o meu marido, ou vice-versa, ou lavar a vasilha, ou pedir perdão, ou falar com meu pai, que eu já não falo tantos meses, ou falar com a minha mãe. Se eu não fizer uma autoanálise, a religião é vã e para nada serve. Quem está me entendendo? É a prática, é que Tiago está dizendo. A prática da palavra. O quarto ponto aqui que eu vejo é o operoso praticante. Eu escrevi aqui para nós. Deus está esperando, não uma liturgia apenas bonita, porque aqui foi muito bonito, muito gostoso a gente cantar, adorar, e aqui é necessário, importante estarmos aqui todas as semanas, 2 vezes por semana, e na cela também. Mas mais importante é a liturgia da sua vida, a liturgia do seu diário. Quinto ponto, pronto para ouvir. Essa palavra significa para praticar. Segundo Tiago nos ensina, o homem piedoso, pronto para ouvir, significa táxis. Táxis é rápido. Essa palavra grega, ela é rápido, ou seja, seja rápido para ouvir e tardio para se irar. É outro ponto. Esse tardio é como se fosse a pessoa com cognitivo que demorasse. Aquela pessoa assim, tipo a pastora Vamara, que você fala, ela pensa. Se morrer do coração 2 dias depois, a não ser quando ela fica brava, né? Aí já é outra coisa. Mas você fala de novo, cutuca a terceira vez. Quem está me entendendo, irmãos? Tardio para se irar. Repete comigo, tardio para se irar. Essa é a prática da palavra. E quantos de nós estamos querendo nossos próprios direitos? Sabe qual que é o direito do cristão? Não ter direito muitas vezes. É melhor abençoar. Certo dia eu estava na pamonharia, eu levei uma das minhas discípulas para a pamonharia, que veio do Mato Grosso, e ela estava num tratamento médico, e ela ali falou para aquele rapaz que veio atender, não vou pagar os 10%, eu disse para o garçom, eu vou pagar, e ainda vou te dar a gorjeta, pode ficar tranquilo. Passou uma semana depois, o pessoal de Aparecida me liga, pastor, atende o pessoal para mim, eu atendo sim, pode vir, marquei, então, chegar e tudo mais, pegou na minha mão, o senhor é aquele homem lá da pamonharia, né, que me deu os 10%, aquela gorjeta a mais. Aplauda Jesus. E se eu não tivesse feito isso, qual seria o meu testemunho diante daquele homem? Eu teria habilidade pelo menos para entrar no coração daquele homem e falar das coisas eternas para ele e ajudá-lo. E aí, irmãos, nosso penúltimo ponto, tardio para se irar. Tudo pelo Espírito. Eu tenho que ter uma experiência diária, irmãos, porque senão eu não consigo viver essa vida com Cristo. E último ponto, pode ficar em pé que eu estou a terminar, por gentileza. E a Bíblia fala que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas. Eu falei para a Vamara, eu tinha uma revelação. Ela disse, qual? Eu falei, eu cumpri toda essa palavra. Por quê? Eu falei, eu casei com você que era viúva e cuidei do órfão. Eu cumpri a palavra, não posso pregar. Brincadeira, irmãos. Esse contexto aqui é porque as viúvas, elas eram as pessoas da sociedade vulneráveis. Os órfãos não tinham INSS para cuidar das viúvas nem dos órfãos. Ou seja, a igreja que perdia os seus membros assim que cuidava, que dava cestas para os órfãos e para as viúvas. Quem está me entendendo, irmãos? Olhe para cá. No Brasil, Goiânia, nós temos uma prosperidade incrível. Se eu pedir para levantar a mão aqui, talvez um ou outro esteja passando uma dificuldade acima, talvez um andarilho lá fora, quase não se encaixa no sentido de órfãos e viúvas estavam vivendo isso. Mas você sabe o que nós estamos vivendo?
de pessoas desamparadas espiritualmente. Levante a sua mão para o alto, mão direita, diga: eu sou a solução para essas pessoas. Isso é a religião verdadeira. Sabe a célula que você precisa abrir que nunca abriu? Sua casa que você precisa abrir que você nunca abriu? Você é a solução para muitos. Semana que nós estávamos, semana retrasada, nós estávamos na nossa confraternização do discipulado, e de repente um dos irmãos que estavam lá recebeu a Cristo. Eu não estou vendo ele aqui, irmão William, já passa a mensagem por ele se ele não estiver aqui. Irmão William recebeu a Cristo, porque viu os irmãos lá do trabalho falarem de Cristo. Ele foi na célula, eu conduzi ele a Cristo, ele está firme. Hoje que falhou, mas vem todos os cultos. Aquele irmão chorava copiosamente, ajoelhado, chorando na presença de Deus. A sua casa é a solução para outra casa. Viver piedosamente o Evangelho é você abrir as portas do seu coração para ajudar aqueles que precisam, que estão longe de Cristo, afastados, ou que nunca conheceram a Cristo. Aqui eu encerro a minha palavra. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Gostaria que você orasse com todo o seu coração. Senhor, eu quero viver uma vida piedosa. Eu quero viver uma vida cheia de graça. Senhor, eu quero abrir as portas do meu coração para viver conforme a palavra que foi pregada. Ajudar aqueles que precisam. Refrear a minha língua, Senhor. Eu preciso dar testemunha aonde eu vou. Eu preciso falar coisas que vêm dos céus. Comece a orar ao Senhor. Pai, eu preciso estar pronto para ouvir as pessoas, ouvir aqueles que precisam. Eu preciso estar tardio em irar, Senhor. Senhor, eu coloco o meu eu diante do Senhor. Se arrependa agora, se você tem sido uma pessoa iracunda, uma pessoa que está sempre irada. Se arrependa agora diante do Senhor, diante do seu Deus, diante do seu Pai. Hoje Deus vai girar uma chave. E ore também, Senhor, talvez eu não tenho observado eu mesmo nos pontos que eu preciso mudar. Mas hoje, diante dessa palavra exposta, diga ao Senhor: eu decido fazer algo diferente. Decida agora, decida que a chave já vai ser girada. Decida, diga: eu decido fazer algo que eu nunca fiz antes, fazer algo que foi pregado. Eu decido praticar a palavra, porque a minha religião ela precisa ser pura, viva, verdadeira. Pai, manifesta a tua graça, manifesta o seu poder sobre a vida dos meus irmãos, manifesta a sua glória sobre esta igreja, manifesta a tua glória sobre este povo que ora e que pede, Senhor. A sua palavra diz que a sabedoria peça ao Senhor, que o Senhor dá àqueles que pedem. Pai, dá sabedoria, derrama o teu Espírito, deseje o Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, deseje, em fogo e glória sobre este lugar, mais da sua glória, fogo e glória, mais, há uma glória nesse lugar, não pare de orar, fogo e glória, para selar essa palavra, mais da glória, mais da glória, Senhor, em nome de Jesus. Epalamasori cantarama, epalamasori andarama.